Muito bem, meu nome completo é Reinaldo Guerreiro, eu nasci no município de Jundiaí, estado de São Paulo, em 10 de fevereiro de 1953. A minha vida toda eu acabei vivendo em São Roque, então vivi a vida inteira em São Roque, aí jovem, com 18 anos, aí eu vim para São Paulo, para estudar, fazer cursinho, e aí comecei a trabalhar. E nas opções acabei decidindo por contabilidade. Eu fui chegando a ciências contábeis por eliminações, por vários tipos por exemplo, eu não gostava da parte de física, química, e depois dentro da parte de humanidades eu poderia ter feito letras, gostava muito de letras, sempre me dei muito bem com essa parte. Mas aí eu comecei a pensar bem, eu falei, vou ter muita dificuldade de ganhar dinheiro com esse negócio, sabe? Então é melhor eu ir para o lado da economia, administração, contabilidade. E eu achei que contabilidade era o que tinha um potencial maior de atuação profissional, de oportunidades profissionais. Já naquela época eu acabei conversando com pessoas tal, e que me deram essa informação, e eu acabei optando mesmo por contabilidade, porque eu também não sabia nada de administração, nem de economia, nem de contabilidade, portanto, era tudo japonês, entre aspas. Naquela época, as classes eram pequenas, naquela época, digamos assim, à noite, estudando à noite, a gente trabalhava, portanto, chegava aqui em cima da hora, fazia todo esforço para não poder chegar atrasado, usando o transporte coletivo, que naquela época já não funcionava direito na cidade de São Paulo. Então, não dava nem tempo para entrosar com os amigos. Então, você fazia suas parcerias, tinha aqueles colegas, tinha 2, 3 que você se dava bem e ia convivendo com eles dentro da escola, porque fora da escola praticamente não tinha muita convivência, porque chegava fim de semana e ia embora para São Roque. Então eu vivia aqui em São Paulo trabalhando, vinha estudar. Chegava fim de semana, quando eu poderia ter um relacionamento social maior com as pessoas daqui, eu ia embora para São Roque. Eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Secretaria da Saúde, depois eu trabalhei no Fórum João Mendes, aí eu trabalhei no Banco Comindi, e foi uma situação muito interessante nessa época, porque eu tive que fazer uma opção. Eu passei no concurso do Banco do Brasil, e a minha família ficou exultante, todo mundo ficou muito feliz, até quando eles souberam que eu desisti, o pessoal foi lá, eu assinei uma carta de desistência e não quis o emprego do Banco do Brasil, e continuei trabalhando num subemprego, um emprego difícil, ganhando pouco, tendo que pegar ônibus para chegar na USP, longe, porque eu era relativamente romântico, né? Naquela época. Eu achava que eu teria que entrar numa empresa de consultoria, de auditoria, e que se eu entrasse no Banco do Brasil, eu ia me desviar desse sonho, eu queria aplicar os conhecimentos que eu estava estudando. Eu estava tipo no 2º ano, né? Aí eu demorei quase 1 ano para depois ir para uma empresa de consultoria. Foi só quando eu estava no 3º ano da faculdade. Quando foi em 1976 que eu entrei na Roberto Dreyfus. Era na área envolvia muita contabilidade, não era na área de auditoria, era na área de consultoria, mas era um trabalho muito forte na área de custos, então envolvia muito conhecimento da área contábil. Principalmente a Roberto Dreyfus Consultores, era uma empresa muito forte na área de implantação de sistemas de custos. Tinha gente muito boa na época, consultores excelentes, e os conhecimentos que eu estava tendo aqui, eu via que tinha uma correlação muito grande com esses trabalhos, né? Então não eram coisas que estavam fora de sintonia, pelo contrário, tinha uma correlação grande, sempre teve. Era um curso em processo de formação, de construção. Embora o mestrado ainda era o único mestrado que tinha no Brasil, o único doutorado também, tanto é que ele só deixou de ser o único doutorado há 2 anos atrás. Então, era um curso que já era, o mestrado estava já bem estabilizado, etc., mas sempre, na verdade,
verdade, nós somos um departamento em construção o tempo todo. O tempo todo nós estamos se repensando e se reconstruindo, né? Então, eu acho que essa é uma coisa boa. Assim. Naquela época, primeiro, eu tive que fazer o curso de mestrado continuando a trabalhar, porque eu hoje em dia tem mais facilidade de bolsas. Naquela época não tinha tanta facilidade de bolsas e, portanto, era um desafio para você não, tinha que continuar ganhando a vida. E, portanto, eu continuei trabalhando na Roberto Dreyfus. E na Dreyfus, na época, hoje em dia talvez tenha mudado, mas na época eles pouco davam importância para se alguém estava fazendo mestrado, doutorado, isso é problema do indivíduo. Eu lembro que durante muito tempo eu tive que trabalhar de sábado para compensar o dia que eu vinha para o mestrado ou o dia que eu tirava para estudar. Também tirava por conta de férias, um banco de horas de férias para poder... Então, naquela época, os alunos e os professores não eram tão presentes aqui como são atualmente. Então era uma coisa de que você vinha, tal, fazia essas atividades que você tinha que fazer. Nós temos todo um ritual de aulas, tinha as aulas e depois tinha que fazer os trabalhos. Então, normalmente o dia que você tirava para estudar, você já ficava o dia todo por aqui, aproveitando, fazendo as pesquisas, etc. A biblioteca naquela época era só papel, tudo era no papel que estava na prateleira. Então toda a nossa pesquisa dependia do papel que estava na prateleira. É completamente diferente do mundo de hoje. Quando temos que fazer pesquisas, nós somos pesquisadores, fazemos pesquisas, etc. Bom, nós podemos fazer pesquisa acessando somente base de dados, mas aquela pesquisa mais qualitativa, aquela pesquisa de estudos de caso, aquela pesquisa da realidade específica de determinadas empresas, nós temos que ir dentro das empresas, nós temos que conhecer as empresas. Então, não tem como também não fazer, para ter esse relacionamento, nós temos que estar junto com as empresas, né? Então é um pouco de uma sinergia, uma simbiose entre academia e empresa, né? Então isso é importantíssimo. Os projetos da própria Fundação, de maneira geral, nos dão a oportunidade de estar junto à realidade. Não tem como você não estar atento àquilo que está acontecendo nas empresas. Então, os professores, de maneira geral, aqui, todos eles têm relação com o chamado mercado, a academia e o mercado, porque nós somos professores de contabilidade. A FIPECAF, na década de 80, já estava estruturada, mas ela foi se fortalecendo muito mais a partir daí. Aí ela começou a apoiar mais pesquisas, ela mesma concedia bolsas de estudos, ela propiciava condições de pesquisas, de projetos para alunos, para professores. Isso foi criando condições, não só de oportunidades de atuação, mas como aspectos físicos, né, condições ambientais melhores. Então, houve um processo de facilitação da estada do docente e também com a modificação do departamento, à medida que o tempo foi passando, a importância de constituir um núcleo duro do pós-graduação, para atender demandas da CAPES, nós teríamos que constituir um núcleo duro com professores de dedicação exclusiva. Então essas coisas começam a mudar e a Fundação ajuda essa constituição desse núcleo duro, dá apoio para isso. Então muitos professores importantíssimos, né, de altíssimo nível, que poderiam ir embora e trabalhar em outros lugares, começam a atuar pela Fundação, também ajudar em projetos da Fundação. Aí a Fundação, ela entra com seus cursos e começa a dar mais oportunidades para os docentes. Então eles estão aqui, dão aula também na Fundação, estão no departamento, saem para dar aula na Fundação, voltam para o departamento, então começa a criar uma condição muito favorável, um círculo virtuoso entre Fundação e departamento, e deu nisso que deu. Um departamento que hoje é muito bem estruturado, forte, o melhor curso de graduação, de mestrado, doutorado do país.